Acabou, Spike. Vamos ao Veriteres. Enquanto o Departamento Jurídico de Relações Institucionais do Bahia forem lentos e inocentes em seguirem o padrão inglês, palavras de Ceni ontem, será sempre assim. O presidente do Flu já disse que hoje estará presencialmente na sede da CBF. E o Bahia, lances parecidíssimos. Do Bahia foi até pior. Um abraço para você, Acabou, Spike. Cara, eu concordo que o Bahia tem que falar, que tem que botar a boca no trombone, mas eu vou te dizer, resolve. Por que tiver os caras botando a boca no trombone, falando o tempo inteiro, né, criticando e reclamando, e muda o quê, velho? O que é que muda? Manda a representação, aí o árbitro deixa de apitar jogos do time, aí vem outro árbitro e erra de novo. Então, assim, sinceramente, velho, eu acho que o problema é muito maior do que esse, tá? Eu acho que tem que reclamar, a gente não pode, é o que eu sempre falo, eu acho que a gente não pode ser o único time que não faz isso. Se todo mundo faz, vai ter que fazer. Agora, eu não acho que isso seja efetivo. Eu não acho que isso seja algo que vai realmente mudar. Entendeu? Porque isso é feito há 300 anos por vários clubes e a gente vê rodada após rodada, ano após ano, erros grotescos e absurdos se perpetuando, velho. Né? Se perpetuando. Então, eu sinceramente acho que aí faz isso, aí na rodada seguinte vão inventar um pênalti pro Bahia para poder compensar, sabe? Assim, infelizmente futebol é assim, velho. Infelizmente futebol é assim. Leiro, esse tipo de atitude já serve como marcação de território apenas e também ali para uma satisfação, né, a todo né, um outro contexto que é importante, né, de torcida, né, de repercussão local, né, da situação, que ajuda a amenizar o clima de vestiário, uma série de coisas que acho que é uma marcação de território que acontece e que, vez ou outra, pode acontecer com mais veemência. Mas estou totalmente contigo, né? Nada disso muda nada em relação ao futebol brasileiro. Nada, nada, nada. E não há muito interesse real em todos de mudar. Porque para mudar tudo isso aí, tem que ter uma mudança de estrutura, né? Que foi prometido, inclusive, né? E a gente está aguardando aí se essa mudança de estrutura vai ser efetivada ou não. Até agora a gente não enxerga, eu não enxergo, né, resultados das notas né, dos árbitros terem primeira e segunda divisão, né, do acompanhamento físico dos árbitros. Até agora não há nenhum resultado disso, né, que indique mudança estrutural e uma mudança que de fato vai fazer efeito na vida dos clubes. Vamos aguardar e ver se por acaso, né, com o passar do tempo e a renovação do quadro de árbitros também, ainda que o de ontem indique um problema, né, possa de alguma maneira mudar estruturalmente. Porque se for sempre se pensar que as decisões terminam acontecendo, as decisões duvidosas, pendendo por conta de força geral de A, B ou C, a gente não vai ter essa mudança no resultado das arbitragens. É isso. Eu gostei muito de uma frase que Renato Greveri postou no Twitter ontem, ou melhor, hoje, que ele colocou assim, nessa mesa de jantar, né, que é a arbitragem da Série A, o Bahia sempre foi banquete, né? Para passar a ser visita, Luiz, você vai ter que bater muito de frente com o sistema. E aí, essa briga precisa ser assimilada também e comprada também por Manchester. Não adianta a gente ficar com esse estilo inglês eternamente, né? Enfim, eu tenho minhas dúvidas se essa é a solução, né, de você comprar a briga e ir para botar a boca no trombone. Me surpreendeu a maneira que Cadu Santoro se posicionou ontem, né? Ele não fez uma declaração pública, mas ele se posicionou de maneira pesada no vestiário, né? Inclusive, isso foi posto, né? Isso foi colocado em súmula, né? A gente vai trazer aqui a súmula daqui a pouco da partida. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês, olha, assim, Cadu Santoro, e aqui não é uma defesa a ele, porque você sabe que eu critico muito ele quando ele merece, mas Cadu Santoro é esse cara aí, velho. Cadu Santoro é o cara que gosta de falar, Cadu Santoro é o cara que gosta de se posicionar, Cadu Santoro é o cara que gostaria de falar mais, mas infelizmente ele tem diretrizes a cumprir. Então, quando Renatinho fala isso, de que essa briga precisa ser comprada, assimilada e comprada também por Manchester, passa muito também por uma autonomia maior ou por um facilitador maior de que as pessoas que estão aqui à frente do Bahia, nesse momento,
tenham, assim, puxem, assumam a responsabilidade de botar a boca no microfone, de botar a boca no trombone, de falar mesmo, de se indispor, né? De se posicionar. Cadu Santoro, tô dizendo pra vocês, velho. Cadu Santoro, se dependesse dele, tiveram várias derrotas ano passado com erro de arbitragem, ou derrotas que aconteceram do Bahia, por exemplo, eliminações, que Cadu Santoro queria ter falado. Eu posso afirmar pra vocês. Eu estou dizendo aqui que tá dizendo sou eu. Né? Quem tá falando sou eu. Se vier aqui, é verdade. Quem tá dizendo sou eu. Cadu Santoro, ano passado, eu queria ter falado em várias oportunidades. Teve a eliminação que o Bahia teve, que Cadu Santoro queria ter falado. Teve erro de arbitragem que teve no ano passado, que Cadu Santoro queria ter se posicionado. Inclusive contra o Grêmio. Aquele erro, o erro contra o Grêmio no passado, o Cadu queria ter falado. O erro lá em Minas Gerais, da expulsão de Canu, Cadu Santoro queria ter falado na zona mista. Né? Então, assim, quem tá afirmando sou eu. Quem tá dizendo sou eu. Se ele disser que é mentira, pode dizer que fui eu que falei. Então ele queria ter falado em vários momentos. Só que, infelizmente, ele é um cara que, apesar de ser o diretor de futebol do Bahia, ele é um cara que é subordinado a coisas que vem de cima. Né? E, claro, ele também precisa, de alguma maneira, cumprir essas diretrizes, porque ele é subordinado de alguém. Né? E alguém que está acima dele não deixa ele se posicionar dessa maneira. Mas Cadu Santoro é esse cara. É o cara que foi para a súmula ontem, dizendo que o árbitro, mais uma vez, né? Porque ano passado, esse mesmo árbitro, Lucas Casagrande, foi o que marcou aquele pênalti de Arias lá no Castelão. Que Arias bate ombro com ombro com o jogador do Ceará, né? Se tromba ali na área, enfim. E aí ele marca o pênalti pro Ceará. E nesse mesmo jogo, ele só nega um pênalti contra, se eu não estou enganado, não sei se foi contra o Ceará, agora estou na dúvida se foi o Ceará ou Fortaleza. Mas tem um pênalti sonegado pra gente no Castelão, em cima de Cauli. Agora estou na dúvida se foi contra o Ceará nesse jogo ou se foi contra o Fortaleza. De fato, agora eu fiquei nessa dúvida. Mas no jogo do ano passado contra o Ceará, com certeza, né, o pênalti marcado de Arias em cima do jogador do Ceará foi o Lucas Casagrande que marcou. Então, por isso que ele falou sobre isso, de que o juiz, de novo, né, atrapalhou o Bahia, como foi no ano passado, Luiz Teres. Vou trazer a súmula aqui enquanto você comenta essa situação que eu falei aqui de Cadu Santoro e essa situação de Manchester assimilar e comprar essa briga junto com o Bahia, junto com quem está aqui. Pois aí eu acho que são duas coisas, inclusive, em relação a Manchester. Primeiro, assim, como eu falei, né, eu acho que é necessário marcar posição. Não que isso faça grande diferença, mas isso ajuda, no contexto geral, a marcar a posição. Então, fazer a reclamação oficial, né, ir a público e falar, essas coisas ajudam, né, a marcar uma posição, a diminuir o calor, por exemplo, da pressão, de torcida, etc., que no final das contas termina refletindo no time, termina refletindo no treinador, e isso nunca é bom. É uma maneira, por exemplo, de dissipar um pouco esse calor também, né? Porque somente o treinador ficar a cargo apenas do treinador essa reclamação é um problema, né? A gente já viu como isso pesa, né? Sobretudo olhando a situação entra-jogo, sai-jogo de Rogério Ceni. E o segundo ponto é que o comportamento aqui é diferente do comportamento da Europa, né? A cultura do futebol aqui é diferente da cultura do futebol da Europa. Então, estou contigo, assim, no Bahia não pode abrir mão, né, desse tipo de situação, não pode, velho. Os diretores têm que fazer um papel ali, sobretudo, na minha opinião, de dissipação. E aí vem o ponto maior de Manchester, que é permitir uma melhor comunicação por parte da diretoria em relação a não só a arbitragem, mas a relação a tudo, né? É um comportamento muito ruim, na verdade, né, de comunicação. Já critiquei aqui diversas vezes, vou criticar de novo, né? É um comportamento muito ruim, né, e que termina sendo prejudicial para o time como um todo. É isso, está aí na súmula, ocorrências e observações, né? Lucas Casagrande colocou o seguinte: informa que, enquanto a equipe de arbitragem se direcionava ao seu vestiário, já na zona mista, após o término da partida, o senhor, identificado como Cadu Santoro, diretor de futebol da equipe mandante, proferiu as seguintes palavras: de novo você, hein? Já nos prejudicou contra o Ceará e agora aqui novamente. Aqui você não apita mais. Pode relatar lá, né? Ou seja, dizendo que era para ele relatar na súmula, né? Aqui você não apita nunca mais. Tais palavras ofenderam a minha honra, disse aí Lucas Casagrande na súmula. Como é que essas palavras ofendem a honra, né? Chamou de ladrão, né? Só disse que 2 pesos, 2 medidas. Aí deixa ele se ofender com a honra dele lá. Pois é.
Mas não me surpreenderá se o Bahia tomar se o Carlos Santoro tomar algum tipo de punição, né? E, inclusive, estou muito preocupado também com a declaração de David Duarte no final do jogo. Porque David Duarte usa a palavra roubou, né? Então, eu estou muito preocupado. Ali, assim, foi um vacilo, mas eu passo esse pano aí, velho, porque no calor da emoção ali, velho, quando você... Porque, assim, a falta foi nele. Então, ele sabe que houve o toque, ele sabe que foi empurrado. Então, acho que a indignação é ainda maior, entendeu? Talvez, e aí talvez o erro tenha sido da assessoria, era de não ter colocado o David para ir para a entrevista, né? Poderia ter colocado um outro jogador, um cara que tava com a cabeça mais fria ali, de repente um cara que entrou depois, né? Mas aí foi botar logo o David. Aí David chega na entrevista e fala, né? Ah, nos veio aqui, nos roubou na nossa casa e tal. Eu espero, né, que a gente não tome um gancho, ou que David não tome um gancho por conta dessa declaração que ele deu, né? Mas é passível, e assim, conhecendo a CBF, conhecendo o STJD, não me surpreenderá se isso acontecer. Talvez não acontecesse se fosse de outro clube, mas assim, ele foi muito... mesmo entendendo a situação, ele foi muito menino, né? Não pode, né? Não pode. É um vacilo muito grande e está passível mesmo de tomar essa punição. E você não pode acusar ninguém de roubo sem ter provas do roubo, né? Simplesmente não tem prova de que foi. Ele tem prova de que foi um erro. Ele pode contestar que foi um erro. Que foi um roubo é outra coisa. E aí, né, pela lei esportiva e até outra esfera, se assim quiser a vítima, ele pode se prejudicar. Para mim foi menino, e não é nenhum menino, né? É um jogador de 30 anos. Colocar um árbitro com poucos jogos na Série A dá nisso. A gente alertou, né, velho? A gente alertou. E independente do lance do gol do Palmeiras, que acho que a gente cabe aqui o debate, mas eu acho que a arbitragem dele foi ruim no sentido geral, sabe? Foi uma arbitragem muito ruim de Lucas Casagrande. Eu acho que ele errou contra o Palmeiras também em alguns momentos do jogo, né? Ele deixou ele, por exemplo, de dar um cartão amarelo, pelo menos, ou dois, em contra-ataques que o Bahia só faltou levar o jogador do Palmeiras para casa ali. Ele deu a vantagem, mas depois era para ele ter aplicado o cartão amarelo e ele negou também esses cartões, né? A gente tem que ser sincero, tem que ser justo, né? Então ele, de fato, já teve essas questões. Depois ele deixou de aplicar um cartão amarelo em Flaco Lopes, que vai com o braço no rosto de Acevedo no início do jogo. Aquela ali era antes para cartão amarelo. Ele deixa de dar o cartão amarelo na falta que Everton Ribeiro toma um pontapé por trás. Ele marca a falta em cima do lance e não dá o cartão amarelo. Então, assim, aí no segundo tempo teve um lance que Acevedo é derrubado na lateral da área, ele não dá. No mesmo lance, no contra-ataque do Palmeiras, o Bahia derruba da mesma maneira, ele pega e marca a falta para o Palmeiras. Enfim, então o critério inexistiu, né, ao longo do jogo. Eu até pontuei isso na transmissão. Eu acho que a questão do lance do gol do Palmeiras foi só a cereja do bolo ali, né? Teve um cartão amarelo, por exemplo, que ele aplicou pro Giai, que merecia ter sido expulso, e aí eu vou chegar lá. O Giai era para ter sido expulso naquele lance do Del, né? Que ele esquece a bola e vai só no corpo do Del, e era para ter sido expulso ali. Só que o primeiro amarelo do Giai foi um amarelo que o Giai questionou um lateral que era do Palmeiras e ele deu pro Bahia. Que o Bahia bateu rápido, né? Aquela bola ali era do Palmeiras, a lateral era pro Palmeiras, ele se confundiu, deu pro Bahia, o Bahia bateu rápido, aí Giai foi reclamar com ele deu cartão amarelo para Giai, e depois ele deveria ter expulsado o Giai, talvez ele não tenha marcado a falta para compensar o cartão que ele terminou dando pela reclamação de um lateral que era do Palmeiras, né? Então, para ser justo, velho, eu acho que o lance capital terminou sendo contra a gente, mas ao longo de toda a partida, o Lucas Casagrande teve critérios tenebrosos, né? Teve erros para os dois lados, e acho que foi uma arbitragem muito ruim. Então eu concordo com o nosso amigo aí, né, que falou que colocar um árbitro com poucos jogos da Série A dá nisso. Eu acho que você tem que renovar o quadro. Acho que o Lucas Casagrande não é um mau árbitro, de verdade. Só que ele ainda não tem o tamanho de um jogo de Bahia e Palmeiras na Fonte Nova para 40 e tantas mil pessoas com, assim, com o contexto que tinha, né? Um contexto de... Foi o maior jogo da rodada, foi o melhor jogo da rodada, né? E o contexto, né, não abraçava, ou melhor, não abarcava, né, uma atuação de um árbitro com 25 anos, Lustécio. E ele foi muito mal na partida, né? Eu até comentei no pré-jogo de que não acho ele um mau árbitro. Normalmente os erros dele são os erros comuns de arbitragem, mas não eram erros de critério, não eram erros de compensação de decisões, né? Que é sobretudo as coisas que eu mais me chateio com a arbitragem. E ontem ele gabaritou todos os erros possíveis e imagináveis que ele poderia cometer, ele cometeu, né? Acho que talvez um único não erro talvez tenha sido distrato
aos jogadores ou né, comissões técnicas, etc. A única coisa outra coisa que eu me chateio com a arbitragem, né? Esse jogo de poder sem educação. Mas no resto tudo ele errou demais, né? Concordo absolutamente com você da falta de critério, das inversões de lance, né? E culmina num erro que era um erro difícil para ele em campo, né? Mas depois não era um lance tão difícil para o VAR, sobretudo com as quantidades de câmeras, né? Eu até no pós-jogo falei, pela quantidade de câmeras que eu consegui ter acesso ao replay naquele momento, a única que me dava a certeza, né, um indício maior de que era falta no lance, também me indicava que poderia haver um empurrão um deslocamento do Michel Araújo no Gomes, né? Só que há outras câmeras que você vê que esse deslocamento ele é ínfimo, pífio, e que o Gomes foi, de fato, propositalmente fazer a falta, e desloca ele no ar. Assim, e não foram... o VAR tem acesso a essas câmeras, né? O que houve ali foi um serviço preguiçoso, né? Para dizer o mínimo, do uso do VAR. E aí é sempre conveniente, né? É impressionante, né, aliás, como é conveniente o uso, né? Quando sempre que é preciso ser tomada uma decisão em prol de alguém, essa decisão vai em prol do mais forte, vai em prol do que tem mais peso na CBF, em federações, né? É sempre impressionante como, né, um lance que precisa de alguma decisão ser tomada, essas decisões só são tomadas em prol dos grandes. É muito raro acontecer o contrário. Muito raro mesmo. E ontem foi só mais um exemplo disso. É isso. Medalha de ouro, então, para o nosso amigo aqui, o Sheik, né? Não dá para saber exatamente o que tem escrito, mas... Desafio você a dizer o nome dele. Se eu pulo para cima para tirar uma bola, dar um soco na bola, e alguém, quando eu estou no ar, me desloca, ainda que seja ali só um trancozinho nas costas, ou um tranco na costela, o que quer que seja. Quando você está no ar, você não tem nenhum tipo de base. Então, qualquer deslocamento que você receba, você cai, para frente, para o lado, depende de onde seja a direção do empurrão. Então, a física é essa aí, velho. A física é que quando você está no ar, qualquer que seja o empurrão que você receba, você é deslocado para o lado que você, obviamente, contrário que você recebe o empurrão. Né? Basicamente é isso. Oliver, apesar da derrota, ontem me deu esperança se o Bahia mantiver o nível de jogo. Mostrou que podemos competir. Fabrício Bispo, João, qual foi a impressão sobre a partida de ontem e sobre o Bahia de maneira geral, do influenciador do Palmeiras que estava com você na transmissão? Cara, aliás, mandar um abraço pra Boca, velho. Boca é um irmão, desde que eu tô no projeto, já tem 3 anos que eu tô no Charla Premier, né? Que eu tô no GE. E, assim, desde sempre, né? Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar junto em eventos, né? Da Globo, ele sempre foi um cara que me tratou muito bem. E a impressão, na verdade, velho, assim, eu sempre tenho esse conflito engraçado, né, de posicionamentos, porque sempre que eu estou aqui, eu vejo um posicionamento da torcida do Bahia sem valorizar o que a gente vive. E quando eu vou para fora, né, daqui, eu vejo um posicionamento de valorização do que o Bahia tá passando. Então eu fico assim, às vezes, até meio confuso, sabe, tentando entender esse fenômeno, porque tudo que eu vi ontem lá, né, todo mundo sabe que eu posso falar o time deles porque eles são declarados, né? Bruno Cantarelli, narrador do Charla, ele é botafoguense declarado, né? Beto Júnior, Betão, ele é flamenguista declarado. Então, assim, tava na bancada ontem um flamenguista, um botafoguense, um palmeirense e eu, torcedor do Bahia, um tricolor, né? E todo mundo no off, antes de começar, no pré-jogo, no off-câmera, no pós-jogo, todo mundo falando sobre o quanto o Bahia jogou bem, sobre o quanto o Bahia é um time que consegue construir oportunidades e tudo mais, né? Que falta ainda aquele ajuste fino do centroavante. Eu até fiz um comentário que, para mim, além do centroavante, falta um beirada que finalize. Eu até fiz fiz aqui favoritei o comentário do Danilo, porque eu concordo muito com ele, né? Ele botou aqui, o que a gente precisa, de fato, não é nem no reserva de Everton Ribeiro, é de um titular numa das pontas, ou ambas, que consiga finalizar jogadas em especial de média distância. Eu falei isso ontem, velho, no meu comentário. Concordo a bola do nosso jogo caiu no pé de Kik e ele não fez. A bola do jogo dos caras caiu no pé de Ares e ele fez aquilo, velho. Então, assim, é uma diferença técnica individual. Entendeu? O trabalho de Rogério é fazer o Bahia criar, construir jogadas e tentar ser superior ao adversário. Esse é o trabalho do treinador. O Bahia fez isso ontem.
Nós não ganhamos o jogo de ontem por conta da qualidade individual dos nossos jogadores, pô. Porque na hora de decidir, na hora do vamos ver, nós não tivemos a capacidade de botar a bola dentro da casinha. Essa é a verdade, velho. Entendeu? Então, eu fiz esse comentário ontem. Quem quiser assistir, tá no meu Instagram, né? E no Instagram do Charla Podcast também, por consequência, né? Tá em collab lá. Mas eu falei justamente isso. Então, assim, a impressão que as pessoas têm de fora do Bahia é de um Bahia que mudou de patamar, velho. Velho, você vê como é que os torcedores do Palmeiras estão comemorando esse resultado, pô. Parece que o Palmeiras ganhou o título brasileiro ontem. Parece que foi, sabe, os jogadores comemorando em campo parecendo que tinha ganhado o título brasileiro. Por quê? Porque todo mundo sabe que hoje ganhar do Bahia na Fonte Nova é muito complicado, velho. Tirar pontos do Bahia na Fonte Nova é muito difícil. As declarações, Abel Ferreira falou sobre isso. Abel Ferreira falou na coletiva dele sobre o Bahia. A gente mostrou o Daí Helma falando sobre o Bahia. Então, o cenário nacional está valorizando, passou a entender o Bahia como um time postulante sempre a G6 de Campeonato Brasileiro. Essa é a visão de fora para cá. Só que, às vezes, eu acho que a nossa visão aqui ainda é uma visão conturbada do que a gente está passando, sabe? É uma visão complicada. Betão, até ontem na transmissão, no pré-jogo, ele brincou, ele falou que eles vieram aqui pro Charlatu, na Bahia, e aí ele falou, pô, tava ali acho que foi na Gamboa, almoçando, alguma coisa assim, não lembro exatamente onde é que ele tava, e ele falou que reconheceram eles, né, falou assim, e aí tal, aí ele falou, e o Bahia? Aí, pô, o Bahia não tá legal, Rogério Ceni e tal, o Grupo City não tá contratando, aí precisa de um goleiro antes de chegar Ronaldo, né, acho que foi isso. Ou já tinha acabado de chegar o Ronaldo, não lembro exatamente o contexto. Aí o Betão perguntou, mas goleiro é uma posição difícil, enfim, aí ele foi tentar entender, o cara, não, pô, Donnarumma tava no mercado aí agora. Aí Betão parou assim e falou, porra, assim, existe, claro, eu sei que foi um exemplo muito esdrúxulo, mas aconteceu. Aconteceu, um torcedor do Bahia chegou para Betão, que é o comentarista do Charles, e falou que era pro Bahia ter contratado Donnarumma, pô. Isso aconteceu na realidade. Entendeu? Então, assim, eu acho que às vezes a gente tá um pouco alheio ao que de fato tá acontecendo no nosso clube, sabe? É a minha impressão. Porque quem vê de fora vê uma realidade muito mais próxima do que está realmente acontecendo do que quem tá aqui dentro em alguns momentos. Talvez seja o clubismo, talvez seja o coração falando mais alto, porque é normal, né? Quem realmente torce sente de uma maneira diferente. Mas essa é a minha impressão, já que você perguntou, né? Essa é a minha impressão. Assina embaixo, que a minha impressão também é essa, né? E seu comentário em relação à necessidade do ponta versus outras necessidades, né? E que isso pode de fato fazer a diferença. Eu falo isso há tanto tempo aqui que eu já tô até cansado já de dizer. A gente precisa de um jogador com essas características e de fato que a efetividade seja uma marca mais presente no futebol.